Olá, olá, coders do canal! Estamos iniciando a nossa terceira temporada do curso de Programação Orientada a Objetos com a linguagem Java. Hoje nós vamos começar vendo herança, que é um dos pilares da orientação a objetos. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, vamos começar a nossa terceira temporada num grande estilo. Nós vamos começar falando sobre herança, que é um dos pilares da orientação a objetos. Nós falamos que eram três pilares, né? O encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Hoje nós vamos começar vendo o que é herança, esse importante elemento aí, né? Na temporada anterior nós falamos toda a parte de introdução à orientação a objetos. Nós falamos como criar uma classe, o que eram construtores, atributos, métodos. Nós falamos de overload, então tem conceitos muito importantes. Se você não viu, vá lá e reveja ou toda ou pontualmente algum dos episódios que você tem um pouco mais de dúvida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre herança. Como eu já disse, é um dos pilares da orientação a objetos, e a orientação a objetos ela é muito peculiar, porque ela utiliza conceitos que são do mundo real para fazer analogias que são interessantes. Então, por exemplo, no mundo real, quando a gente fala de herança, a gente pensa em coisas que são transferidas de pai para filho. Especificamente, se você for olhar a genética, significa levar os genes, né, ou seja, as características do pai ou da mãe para os filhos. Nesse caso, o que a gente costuma dizer é que o filho herdou as características do pai ou da mãe, né? Pai de forma mais genérica, né? Da forma mais machista possível, né? Mas é isso, né? Você herda as características do pai ou da mãe. Alguns exemplos de herança: você tem a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, se vai ser careca ou não, enfim, tem vários pontos que você herda, né? Que você passa de pai para filho. E aí a programação orientada a objetos pegou emprestado o termo e definiu um conceito que é extremamente importante, que é que as classes podem ter uma classe pai, ou seja, uma classe especifica se tem ou não uma classe pai. Então, quando você diz isso, você acaba dizendo para o Java o seguinte: olha, existem características e comportamentos que vêm dessa classe aqui. Quando você diz isso, você está especificando a herança. E o que significa ter uma classe pai? Pensa um pouco sobre isso. O que significaria ter uma classe que é pai? Já que a gente estava criando classes sem nenhuma relação, quando você passa a ter uma classe pai, o que isso significa? Quando você tem uma classe pai, o que você está dizendo é que a classe filho está trazendo atributos e métodos que foram definidos na classe pai por herança. Então você está trazendo tudo aquilo que tem na classe pai para a sua classe, a classe que está criando, a classe filha. Agora, o que você pode fazer? Definir novos atributos, definir novos métodos. Você pode alterar a lógica dos métodos que já existem. Então tudo isso é importante porque você não precisa refazer a classe inteira. Você faz aquilo que é diferente. Então esse aqui é uma grande sacada da orientação a objetos. Você consegue trazer características e comportamentos de uma classe para outra e modificar tanto as características como o comportamento na classe filha. E isso daí realmente é uma sacada muito grande. O que muda, né? Dentre as várias coisas, a gente pode reaproveitar aquilo que já foi feito. Ou seja, não preciso refazer. Eu só vou definir aquilo que é novo. Ah, mas não tenho nada novo. Então, se você não tem nada novo, você não precisa de herança. Na verdade, você nem precisa da classe filho. Então, a herança significa você conseguir trazer atributos e métodos de uma classe para outra e você acrescentar. Então, por exemplo, a gente vai ver no próximo exemplo, deixa eu dar um spoiler, mas vamos fazer um pequeno comentário sobre o que vem por aí. Você tem, por exemplo, uma classe pessoa e você tem uma classe professor. Tem coisas que são inerentes à pessoa, tipo nome, CPF, enfim, endereço, são coisas da pessoa.
Mas tem coisas que são específicas do professor. Coisas como, por exemplo, qual a disciplina que ele dá aula, quantos alunos ele tem, enfim. Tem coisas que são específicas de cada um. E isso daí você consegue dizer que um professor é uma pessoa, porém com coisas a mais. Então, quando você tem esse relacionamento de herança, você consegue facilmente dizer que traga tudo para o que eu quero e acrescente apenas aquilo que é necessário. Então isso aí facilita bastante e ajuda muito na hora de reaproveitar aquilo que já foi feito e redefinir aquilo que é necessário ou adicionar aquilo que é necessário. É isso, pessoal, esse é um vídeo apenas da introdução da herança. No próximo episódio nós vamos dar uma continuidade nesse vídeo. Nós vamos também mostrar no Visual Studio Code como fazer esses elementos, como é que eu defino esses elementos, como é que eu digo que uma classe herda de outra. Não deixe de ver o próximo episódio para que você possa entender como é que faz isso. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Grande abraço e até o próximo episódio.